Muito bom dia, amigos e amigas. Bom dia, povo e pova. Eu sou Daniel Nonato. Lembrando a todos e a todas que ontem nós não participamos aí nosso dia aí, não fizemos a nossa live cotidiana, não fizemos porque a gente não teve tempo e também porque a gente queria aguardar um pouco da meditação, de reflexão, porque o evangelho de ontem, o evangelho do jovem rico, narrado, pelo evangelista Marcos, o evangelho lá de Marcos capítulo 10, 17 ao 27, que diz que o jovem chegou até Jesus, se aproximou dele e falou que ele era bom, puxou o saco bastante, e depois ele se afastou de Jesus porque ele não podia cumprir o projeto do Pai. E aí a gente sabe que o jovem fez uma pergunta a Jesus, uma pergunta que nós estamos fazendo o tempo todo, né? O jovem pergunta a Jesus o que deve fazer para ganhar a vida eterna. Talvez o que nós tenhamos como uma grande interrogação, como nós podemos ser salvos? Como que vamos chegar até a vida eterna? É uma pergunta que eu e você temos em nossos corações e carregamos isso com muita tristeza às vezes. A gente sabe muito bem que nos preocupamos com o sentido da vida. Lá em Marcos 10, 17 a 37, esse jovem era um jovem que tinha condições, e ele tinha uma condição muito boa, e ele não queria largar a condição boa dele para seguir Jesus. É o famoso comodismo. E hoje, no capítulo 10, versículo 28 ao 31, ontem, Jesus trouxe para nós uma reflexão sobre quem vai ser salvo. Muitas das pessoas nesse tempo, sobretudo no Brasil, abraçam a vocação religiosa ou procuram frequentar as igrejas para obter alguma vantagem. Sobretudo esse ano de eleição, um tal de políticos se converter, a gente vê muito, muito bem disso. E a vida da gente não pode ser uma religião da gente, a prática religiosa não pode ser uma atitude de buscar, obter alguma vantagem, alguma benefício por estar na igreja. Essa frase do evangelho de ontem, Jesus fala sobre a questão da pessoa que vai receber 100 por 1. Todo mundo quer lucrar, só que não podemos confundir. Uma resposta prática de Jesus ao jovem rico é que ele tinha que vender tudo para poder ser perfeito. E aqui Jesus fala hoje que quem largar tudo por causa do reino vai ganhar 100 vezes mais. Percebe bem o nascimento no evangelho de ontem de uma teologia da prosperidade, aquela teologia que algumas igrejas pregam, que você paga o dízimo de R$100 e depois no outro mês está com 300, 500, 600, 700, 900, 2.000, será, reais. O interessante é que Jesus, ele nos convida para poder segui-lo, mas sem o jogo do interesse. A vida eterna não é uma vida fantasiosa, não é uma ilusão, é uma vida real, e ela é plena, e ela tem que estar sendo vivida não somente daqui a alguns anos, quando nós formos jogados na terra para entrarmos no evangelho de hoje, o evangelho de Mateus, que vamos ler hoje na quarta-feira de cinza. O interessante é que a comunidade, quando fala no sentido de pertença à igreja, a gente fala no reino de Deus hoje, assim com uma ideia assim tão de obter benefício. A lógica de Deus não segue a lógica do homem, não segue a lógica do ser humano. Muitas das vezes as nossas comunidades confundem, as nossas lideranças religiosas, autoridade com autoritarismo, serviço com poder e santidade com moralismo. O contexto do evangelho de hoje, vai nos convidar a olhar para essa religiosidade hipócrita em comunhão com o evangelho de ontem. A gente olha claramente, a gente percebe claramente como às vezes entre nós cristãos existe uma competição desenfreada. A famosa frase, você sabe o que você está falando? Eu que sou o pastor, eu que sou o padre, eu que sou a autoridade. Essa ideia do reino de Deus como algo onde tem uma meia dúzia de pessoas que são mais importantes, é um reino que não pertence a Jesus. Eu sempre falo que a minha obrigação é buscar a santidade. A minha obrigação é lutar contra a injustiça. A minha obrigação é combater a exclusão. E eu, como cristão, tenho que fazer isso.
porque é uma obrigação do Evangelho. Por isso, o próprio Jesus vai dizer no Evangelho dele que as prostitutas precedem muitos religiosos no caminho do reino dos céus. Que Deus, nosso Pai, nos ajude a chegar no reino dos céus. O Evangelho de ontem falava sobre primeiro e último. E aqui vale uma reflexão. Eu não quero ser o primeiro a chegar no céu. Se eu for o último e chegar no céu, que maravilha, pelo menos cheguei. O pior é a gente não chegarmos no céu por causa do nosso moralismo, da nossa hipocrisia. Por isso existe a quaresma. A quaresma é para isso. Começamos hoje a quaresma. A quaresma que também aqui no Brasil nos convida a refletir a campanha da fraternidade, e esse ano a campanha da fraternidade nos leva a meditar sobre a questão da educação. A leitura de hoje, a gente podia entrar aí na questão da guerra na Ucrânia, e eu lembro a vocês que a guerra na Ucrânia é apenas mais uma das várias guerras que existem no mundo. Contudo, eu não posso concordar com o Putin. Ah, não, mas tem que entender que existe lá dos Estados Unidos as invasões. Existe. Eu não posso legitimar, e infelizmente aqui no Brasil nós estamos legitimando, por exemplo, se o PT é a favor, o Bolsonaro é contra. Se o Bolsonaro é contra, o PT é a favor. Resumindo, essa bandeira ideológica, conflitológica, como diz o outro que inventou palavra nova, essa bandeira onde você vê claramente uma necessidade de vencer o outro através do preconceito, do racismo e do moralismo hipócrita. Ontem mesmo eu li um artigo, alguém falando na defesa do presidente da Rússia, falando que ele estava certo porque a Ucrânia tem nazista, porque a Ucrânia tem fascista. E alguém falou, então vamos convidar então a Rússia para invadir o Brasil, que aqui também temos um fascista na presidência. Senhores, nenhuma guerra nesse sentido que eles estão travando é para o benefício do povo. Aqui eu sou contra a guerra, não por causa de questões ideológicas, sociológicas, partidárias ou políticas. É por questões que a gente vê claramente quem paga é o povo. E aqui entra outro contexto, uma frase de Dom Luciano Bergamin, o bispo emérito de Nova Iguaçu, que dizia que quando dois bois grandes batem a cabeça e brigam, quem fica marcado, quem fica sofrido é o pasto, é a grama. A primeira leitura de hoje, o livro de Joel, capítulo 2, versículos 12 ao 18, é uma leitura de um profeta que, de acordo com as histórias, de acordo com a referência, ele era um sacerdote também, que vivia no templo, depois do exílio e fiel ao serviço da casa de Deus. Ele percebe claramente como o povo estava à parte da realidade. O povo que passava por grave carestia provocada por uma invasão de gafanhotos. Imaginem bem como que deve estar sofrendo hoje o povo da Ucrânia, e com esse embargo econômico do mundo, a Rússia, como o povo russo vai sofrer. E nós já ouvimos ontem na notícia que possivelmente também nós vamos sofrer, porque tudo depende da Rússia. O presidente da República do Brasil falou que o fertilizante é sagrado, que não podem ficar contra a Rússia por causa do fertilizante. Desculpe, eu vou usar um termo aqui que o YouTube não me bloqueie, que o Facebook não magoe, que você não fique magoada. O presidente está do lado do presidente Putin, ou está mantendo-se neutro, por causa de merda, por causa de fertilizante. A oração e a conversão que Joel propõe para ele, a oração e a conversão, ele tenta trazer para o povo, e num tempo onde o próprio culto do templo tinha cessado por causa das invasões, o profeta, ele sabe ler bem os sinais, e nós temos que ler bem os sinais. Sabemos que esta guerra vai sobrar para todo mundo. Ah, mas tem a guerra da África também, as guerras étnicas, tem o genocídio israelense com os palestinos, tem. Verdade. Mas a questão da Ucrânia, ela envolve toda a parte do leste europeu. O profeta, ele sabe ler os sinais e nos convida o povo todo ao jejum
a súplica e a penitência. E o Papa Francisco, no dia de sexta-feira, não foi isso? Nos convidou também, nesse dia, nessa quarta-feira de cinza, fazer o jejum e a penitência. Fazer o jejum e a penitência não apenas por fazer, mas no sentido pleno. E se nós olharmos profundamente a segunda leitura de hoje, leitura de Coríntios, 2 Coríntios 5, de 5, versículo 20 ao capítulo 6, versículo 2, a gente vê claramente o Paulo chamando o povo para reconciliar-se com Deus. Eis o tempo favorável, o tempo da graça. Deixemos-nos reconciliar. A palavra em grego, katalesian, com Deus. E nós vivemos nesse tempo brigando por nossos motivos ideológicos. O termo grego indica uma transformação da nossa relação com Deus. Uma mudança de atitude. Uma mudança de atitude para com o outro, para poder, na verdade, verdadeiramente encontrar-se com Deus. Acolhendo o Deus de amor, o Deus verdadeiro, o Deus fraterno, o Deus amigo, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Podemos olhar claramente como nós brasileiros, nós cidadãos que somos batizados, somos convidados a nos integrar plenamente ao projeto de Jesus. E o Evangelho de Mateus, que nós vamos ler na missa de hoje, Mateus capítulo 6, versículo de 1 ao 6, depois dá um pulo, né? Mateus capítulo 16, versículo 18, é uma parte do Sermão da Montanha. Jesus está dando um conselho para a comunidade. Jesus pede que a comunidade não seja injusta, que a justiça do cristão, ela não pode ser uma justiça apenas por ser, ela tem que ser uma justiça plena. Ele critica essa religiosidade hipócrita que nós temos aqui no Brasil. Eu sou o pastor fulano nas prefeituras, eu sou o bispo, eu sou o padre, eu sou o diácono, eu sou o catequista, eu sou o ministro. Essa religiosidade das aparências. Ele aplica a esse princípio a prática religiosa e ele fala das 3 pedras fundamentais para nós vivermos a quaresma: a esmola, o jejum e a oração. Há de nós estarmos atentos a essas motivações para vivermos a quaresma. Nós temos que estar atentos para fazermos dessas 3 pedras fundamentos para a nossa vida, para entrarmos profundamente na oração e comunhão com o Pai. O sentimento profundo do coração de Jesus, o sentimento profundo que nós devemos buscar, não buscarmos os aplausos, não buscarmos apenas dizer, olha, eu rezo muito bonito aqui na frente, eu sei ler, minha live tem tanto 1000 acessos. E parando nisso, você pode deixar seu comentário, você pode deixar aí o seu like ou dislike, pode concordar, discordar, democracia sempre. Jesus nos convida a uma comunhão, não uma comunhão das aparências, uma comunhão das figuras apenas. Se nós não fizermos as obras de acordo com o coração de Deus, fizermos só porque está no direito canônico, porque está no catecismo, porque está na Bíblia, nós estamos fugindo plenamente da razão de sermos cristãos. Nós não podemos viver uma relação com Deus, uma relação de medo. Eu ouvi outro dia que fulano está sendo castigado por Deus, ciclano está sofrendo as consequências, porque nós sofremos as consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes. Mas não é Deus que nos castiga. Aquela famosa história de uma família que vai de ônibus daqui para algum lugar, para uma romaria, e no caminho acontece um acidente e a família toda morre. E alguém fala, eu não fui, Deus me livrou. Que Deus é esse que só livrou você, não livrou aquela outra pessoa? Nós somos convidados a viver a temência de Deus, não por medo, a intimidade. Por isso, o jejum, a oração e a esmola. Se nós não fizermos as boas obras com reta intenção, nós somos apenas palhaços. Se nós buscarmos a consagração, voltamos de novo lá ao Evangelho de ontem, quando nós buscamos a consagração na igreja apenas por causa do padre ou do bispo ou do pastor, somos apenas palhaços.
somos brincalhões com a vontade de Deus. Nós temos que, nesse tempo de quaresma, são 47 dias, 40 e depois Semana Santa, o termo que nós temos que buscar é o termo da fidelidade, não a fidelidade apenas das aparências. A nossa relação com Deus envolve ter relação com o próximo. E como é difícil essa relação com o próximo. Por isso Paulo fala aqui na carta de Coríntios 5, não é isso? Que nos convida a reconciliar com Deus. 2 Coríntios 5, 20 ao capítulo 6, versículo 2. Reconciliar com Deus. Reconciliar com Deus é muito complicado. E reconciliar com Deus envolve, sobretudo, nós estarmos dispostos a superar o nosso próprio ego. A palavra de Deus hoje nos orienta para termos uma quaresma na vivência na fraternidade. Alguém vai criticar a campanha da fraternidade que fala sobre a importância da educação? Alguém vai criticar a CNBB? A quaresma é um tempo favorável da graça, da salvação, da penitência. Mas não é só na quaresma que somos convidados ao jejum, à oração e à penitência. É um tempo forte, é um tempo para nos lembrarmos e para nós mergulharmos profundamente no mistério da Páscoa. O tempo favorável, o tempo da graça. E ontem nós fizemos no Caminho da Tradução uma canção da década de 70. Você já viu a chuva? É o título da música, em inglês eu não consigo lembrar. A gente lembra claramente que às vezes nós estamos vivendo tão bem e acontecem algumas coisas que nós ficamos desconcertados. E esse tempo da quaresma é o tempo de nós meditarmos. É o tempo de nós olharmos para a figura de Jesus Cristo, para todo o seu caminho, o seu ministério salvífico. É um tempo de se abrir ao amor e à misericórdia de Deus. É o tempo de nós buscarmos a vida de profeta. Mas não um profeta para representar instituições, mas um profeta que fala em nome de Deus, que convida o povo a percorrer o caminho da salvação, sendo o exemplo, não apenas pregadores de textos em rede social ou mesmo nos altares das igrejas cheias. Apóstolo de Deus, apóstolo de Jesus, sendo ministro de reconciliação, ministros do perdão. A igreja, quando repete todo ano essa boa nova, ela repete para nunca esquecer que o jejum não é motivo para ficar de cara feia, fazer cara de pessoa sofrida, que a oração ela não tem que ser um rito externo, mas ela tem que partir do interior do coração. E o jejum não pode ser uma solenidade, é algo privado, é algo íntimo, é sua relação com Deus. E a esmola não é para você fazer show. Olha, eu estou ajudando a família com a cesta básica. Eu estou ajudando outra família lá, ajudando a pagar a escola, ajudando uma criança que não tem material escolar. Esse tempo favorável que a gente lê em 2 Coríntios, versículo 2, é um tempo que Deus nos convida a nos arrepender, a mudar nossa atitude, voltarmos para o projeto de Jesus. Devolver a Cristo, se devolver, se entregar verdadeiramente ao projeto da salvação, mesmo com nossos pecados, porque só Ele pode nos ajudar, nos renovar, só Ele pode mudar a nossa atitude, só Ele pode mudar o nosso jeito de ser, por seu amor, por sua bondade, por sua generosidade. Jesus no Evangelho de hoje ainda mostra qual tem que ser nossa verdadeira atitude. Papa Francisco fala que o cristão ele tem que ter, o termo que ele usa, ele tem que ter bom humor. Nós vimos aí, e aquilo que o Papa falou outro dia, vimos aí religiosos cristãos de cara feia, prepotente. Vimos aí cristãos com a cara de mortos, vivendo a Sexta-feira da Paixão. E o pior não é ser isso, é levar também a Sexta-feira da Paixão para os outros. A crucificação somente. Interessante é que Jesus, ele nunca agiu em lugar nenhum para poder ser notado, admirado. Nós, cristãos, somos chamados a fazer o bem. Ainda temos o caso de Petrópolis, e agora mais do que ontem, porque Petrópolis, agora que a imprensa parou de dar o ênfase,
que tem que dar os pobres, aquilo que a menina postou na rede social, eu não lembro o nome de quem é, mas ela postou falando que o Petrópolis dos ricos já está quase recuperada. Agora o Petrópolis dos povos, do povo que está na favela, o povo que tem barraco, o povo ainda está precisando de ajuda. Essa atitude de nós olharmos para Petrópolis e fazermos aí um montão de movimentos para ajudar é louvável, é divina, tem que continuar. Mas agora mais do que antes, porque agora ninguém está olhando para Petrópolis mais como olhou no primeiro dia. Como é natural a rede, a comunicação ser assim. De um lado, nós temos a necessidade de ser cristão. De outro, nós temos a sociedade que faz tudo para poder aparecer. Faz tudo dependendo da opinião do outro. Se fulano disse isso, eu não concordo, vou junto. A palavra que eu usei ontem, foi encarneirando. Fazer o bem sem olhar para quem, já diz um ditado. Deus é Deus dos homens, das mulheres, das crianças, dos pobres, dos ricos, dos LGBTQIA+, dos idosos. Ele é Deus de todos. Mas como que nós respondemos a esse Deus? Como nós vivemos essa intimidade, essa solidariedade com a figura dele na pessoa dos excluídos? Outro dia, ontem, eu li uma matéria de uma pessoa falando sobre que a Ucrânia está sofrendo porque eles tiraram o armamento da mão dos ucranianos, que um povo desarmado é um povo escravizado. Usa-se tudo para justificar a sua posição hipócrita, as suas ideologias, as suas racionalidades fraternas ou desumanas, quando na verdade nenhuma guerra é boa. Viver na presença de Deus envolve não se deixar encarneirar, levar pela opinião de terceiros. A máxima alegria deste mundo é garantir a verdade, é garantir essa situação levando todos à perfeição. Mas para isso, vivendo a conversão. Converter-se ao Evangelho, não para o outro, mas para nós mesmos. Não para o outro, mas para aqueles que você é na sua família. A conversão verdadeira, a conversão sincera, ela envolve um conhecimento profundo da pergunta mais autêntica que nós fazemos no momento de concílio. E Jesus Cristo, como ele faria? Será que Jesus Cristo estaria do lado de Putin? Será que ele estaria do lado de Zelensky? Será que ele estaria do lado do Biden? Será que ele estaria do lado do Bolsonaro? Ele daria, desculpe pelo termo, a heresia, podem me excomungar quem quiser, daria uma banana para todos eles e mandaria bando de víbora. Eu não mandei fazer isso. Não é apenas conhecimento teológico, não é apenas conhecimentos das letras, dos números, não é apenas conhecimento com um diploma na mão. A educação que nós temos na campanha da paternidade sendo discutida é uma educação onde envolve, sobretudo, um questionamento autêntico do valor real da educação. Não apenas valorizar o professor, mas valorizar todo o contexto da educação. E não confundir educação com escolarização. São Paulo Apóstolo, quando nos convida a reconciliar-se com Deus, quando ele nos convida a olhar para a figura de Jesus, na verdade, ele olha bem como que naquele contexto já tinha pessoas brincando de seguir Jesus de Nazaré. E nós olhemos para nossas práticas de hoje. Consagremos esse dia de hoje pelo fim da guerra no mundo. As guerras que são diversas, inclusive as guerras internas que nós temos em nossos corações. Na minha vida particular, um desabafo, desempregado, precisando, vivendo de favor, passando alguma humilhação, mas eu medito e contemplo e olho tudo o que eu vivi no passado, tudo o que eu doei e falo, valeu a pena. Porque na verdade eu não fui hipócrita, eu não aceitei hipocrisia. E por não aceitar a hipocrisia, tem a consequência da profecia. Na verdade, fomos convidados a desprezar aquilo que não é de Jesus. Aí Paulo fala bem claro, tratei tudo como esterco, a fim de ganhar Cristo. Não perdemos o Jesus Cristo por causa de nossas posições, das nossas escolhas. Assim possamos com Ele
terá força para superar os momentos. E hoje, por ser início da quaresma, não ter falado no dia de ontem, na terça-feira de carnaval, nem na segunda de carnaval, estamos estourando nosso horário, eu vou parando por aqui. Busquemos a intimidade com Jesus de Nazaré, busquemos a intimidade, não sejamos cristãos, católicos, evangélicos, apenas por causa do padre, por causa do pastor, porque está na Bíblia, porque está no sentido do direito canônico, está no catecismo, mas sim porque vale a pena seguir Jesus. Deus nos abençoe e nos ajude. Lembrando a todos que estamos ainda desempregados, quem puder nos ajudar, estou precisando de ajuda. Também lembrando a todos e a todas que estamos numa pandemia. Então, quem for sair, não deixe de usar máscara, não deixe de usar o álcool em gel, não deixe de se cuidar. Lembrando, senhores e senhoras, mesmo proibido, o carnaval existiu. Ontem nós vimos nas notícias, nos jornais, aqui pela internet, pela rede social, muita gente nos cordões da vida. Infelizmente, nós sabemos que vai acontecer. Não é Deus castigando, não. É as consequências das escolhas nossas. A ordem que o prefeito do Rio de Janeiro e os prefeitos da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, no estado de Janeiro, fizeram foi cancelar os carnavais oficiais. Mas, infelizmente, a gente não tem vergonha na cara, a gente não vê o risco que é. Estamos aí fazendo carnaval pelas ruas do Rio de Janeiro e nós sabemos claramente que o próximo carnaval, daqui a uns 15 dias, vai ser nos hospitais da vida. Deus nos abençoe e não é Deus castigando. São as nossas escolhas, as escolhas de uns e outros em querer, em poder, em ter esse direito e querer manter esse direito de pular o carnaval. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a vocês pelo carinho. Bom dia. Eu sou o Daniel Nonato. Feliz Quaresma, Santa Quaresma.